A barragem da Vale em Barão de Cocais, em Minas Gerais, entrou em alerta máximo para o risco de rompimento. A mineradora afirmou que houve divergência de dados nos instrumentos que monitoram a segurança do reservatório. O sinal de alerta soou por volta das 9h30 de ontem à noite. Sem saber o que esperar, muita gente passou a noite em claro. É a segunda vez que nós somos acordados no meio da noite pelo risco de rompimento da barragem. Pela manhã, a Vale explicou que o risco da barragem sul superior da mina Gongo Soco subiu para o nível máximo como medida preventiva e que a decisão foi tomada em comum acordo com autoridades depois que instrumentos que monitoram a segurança do reservatório apontaram dados divergentes na última quarta-feira. Preventivamente, por conta de uma dúvida, de uma não clareza em relação à firmeza dos instrumentos de medição para sustentar a nossa tomada de decisão, nós fomos para o extremo da segurança e elevamos o nível de alerta para 3. A barragem sul superior é considerada a estrutura em estado mais crítico da mineradora Vale, com 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Em caso de rompimento, a lama atingiria o rio São João, que atravessa 5 bairros de Barão de Cocais, inclusive a área urbana da cidade. Ninguém sossega, ninguém dorme direito, ninguém trabalha, ninguém faz nada aqui, fica só de olho nesse rio, nessa barragem. 442 moradores que estavam mais próximos da barragem já tinham sido retirados de casa no início do mês passado, quando o risco subiu para o nível 2. As autoridades dizem que vão treinar cerca de 9 mil vizinhos do rio para que todos tenham tempo de fugir da lama em caso de rompimento. E o prazo para todo mundo escapar em segurança já está determinado. 1h12 a partir do toque das sirenes. Retirar de casa não é tirar da sua casa e deslocar grandes distâncias, não. Tem determinados locais aqui que um deslocamento de 50 metros, ele sai do local onde que essa mancha poderia passar. No fim da tarde, moradores deram um abraço simbólico no Rio São João e cobraram mais atenção da Vale. Uma outra barragem, dessa vez no Espírito Santo, obrigou dezenas de famílias a sair de casa essa semana. Ainda é um reflexo do desastre de Mariana, em Minas, há mais de 3 anos. Por causa desta barragem, é a segunda vez em quase 6 meses que as pessoas que moram nesta região da cidade de Linhares, às margens do Rio Doce, são obrigadas a sair de casa. Muito ruim, estou muito aborrecido de sair daqui. Deixar a casa, deixar os trens, deixar tudo. A mineradora Samarco ergueu a barragem em 2015 por ordem da Justiça, para evitar que a água do Rio Doce, cheia de lama do desastre de Mariana, entrasse na Lagoa Juparanã. E desde a construção, a barragem afetou muito a vida dos moradores. Primeiro porque impediu o escoamento da água da lagoa, que transbordou. Para diminuir a enchente, foi construído este canal. Em setembro do ano passado, o Jornal Nacional mostrou que havia o risco de o canal não suportar a vazão da água no período de chuva. Por isso, os moradores foram retirados. 56 famílias saíram daqui no ano passado com a promessa de que poderiam voltar 6 meses depois. 28 famílias até já tinham retornado para suas casas. Mas uma empresa que monitora a barragem identificou problemas na estrutura. Por isso, as pessoas novamente vão ter que sair de casa. E desta vez, por tempo indeterminado. Na verdade, pega todo mundo de surpresa sempre. Toda vez é assim, a gente nunca é informado de forma anterior. É sempre de última hora, tentando, eu acho que, desarticular a gente, até mesmo em tentar entender o que está acontecendo. A Fundação Renova, criada para reparar os danos do desastre de Mariana, informou que vai continuar pagando hotéis e alugando casas na cidade para abrigar as famílias. Ficar onde moram seria arriscado. O que pode acontecer é a gente não conseguir manter esse barramento estável e com isso a gente tem um problema emergencial e ter que fazer uma ação ainda mais corrida, né? Então a gente está agindo preventivamente para não ter nenhum tipo de problema. Bom, vamos saber agora como é que fica o tempo com Eliana Marques. Eliana, boa noite para você. Quais são as últimas informações em relação àquele ciclone que poderia se formar na costa da Bahia, hein? Boa noite para você também, Trali, para Ana, boa noite a todos. Olha, a Marinha, hoje à tarde, elevou a classificação desse sistema que está na costa da Bahia, era uma baixa pressão, agora é uma depressão tropical, 2 categorias antes do ciclone. Se continuar evoluindo, pode virar uma tempestade tropical e até um ciclone que também é chamado de furacão. Nesse momento, o sistema está em alto mar, pode provocar ondas de até 5 metros, não é recomendável a navegação.
No litoral da Bahia e do Espírito Santo também pode ter ondas grandes de até 3 metros e ressaca. E está mantida a previsão de mais chuva com ventos fortes nesses estados. Onde parou de chover, pode voltar. Em Salvador choveu 120 milímetros de ontem para hoje, 80% da média do mês. E a Defesa Civil disse que houve 15 deslizamentos de terra e 31 casas ficaram alagadas. No oeste do Ceará, a chuva também causou estragos. A enxurrada partiu uma rodovia ao meio. A estrada dá acesso às praias da região. E agora tem um desvio de 15 quilômetros. Em Paragominas, no Pará, ruas também ficaram parecendo rios e casas completamente alagadas. Essa chuva no Pará e no Ceará não tem nada a ver com o sistema que está lá na costa da Bahia. São outras áreas de instabilidade que podem provocar chuva também nesse domingo. Olha, previsão de chuva em todo o Nordeste, todo o Norte, também em Mato Grosso e em Goiás. Já na maior parte de Minas, do Rio e de São Paulo, a chuva enfraquece mais e tempo firme nesse domingo somente nessa área amarela entre Mato Grosso do Sul e a região sul. Volta a fazer calor em todo o país. Máxima de 29 graus lá em Florianópolis, 28 aqui em São Paulo, 32 graus no Rio de Janeiro, 30 em Vitória, em BH, em Goiânia e 34 graus, olha, em Maceió e também em Manaus, bem abafado por lá. Um bom domingo a todos. Valeu, Eliana. Obrigado. Ótimo domingo para você também. Condenados 2 pichadores que espancaram e mataram um dentista em 2016 em São Paulo. Adolfo Gabriel de Souza foi condenado a 26 anos de prisão. E Adilson Nascimento dos Santos, há 43 anos, este foi julgado à revelia porque está foragido. Os dois faziam parte de um grupo que pichou a casa do aposentado Manuel da Silva. Ele e o filho Wellington reclamaram e acabaram espancados. Wellington morreu, o pai precisou amputar o braço. Outras 2 pessoas já foram condenadas nesse caso. Em um outro julgamento, mais 3 homens foram condenados por tentar matar jovens por motivos religiosos em Porto Alegre, quase 14 anos atrás. Daniel Vieira Sperk e Leandro Comaru foram condenados a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado e podem recorrer em liberdade. Marcelo Moraes Cecílio foi condenado por lesão corporal leve. A pena foi extinta porque o crime prescreveu. Outros 3 homens já foram condenados no caso. As 2 mesquitas que foram alvo do maior ataque armado da história da Nova Zelândia reabriram as portas neste sábado. Parentes dos mortos e sobreviventes do atentado da semana passada foram os primeiros a entrar nos templos, na cidade de Christchurch. Policiais armados ficaram do lado de fora. Mais cedo, 3.000 pessoas participaram da chamada Marcha pelo Amor. Em Auckland, a primeira-ministra Jacinda Ardern participou de uma vigília pelos 50 mortos no ataque. Forças apoiadas pelos Estados Unidos anunciaram a captura do último território do Estado Islâmico na Síria. Desde 2014, o grupo terrorista controlava grande parte do território sírio, impondo um regime sanguinário com decapitações e ataques contra aliados de países ocidentais. Nas últimas semanas, combatentes das forças democráticas sírias cercaram o último reduto do Estado Islâmico em Bagus, enquanto aviões bombardeavam o vilarejo. Hoje, eles celebraram a vitória e lembraram mais de 11.000 combatentes que morreram lutando contra o grupo. Mais de 1 milhão de pessoas que querem a permanência do Reino Unido na União Europeia pediram uma nova consulta popular. A manifestação ofuscou a marcha para defender a saída do país do bloco. Um dos maiores nomes do Brexit puxou a fila. Nigel Farage comandou a marcha pela saída britânica. E ao lado de 200 nacionalistas, gritou que eles eram a maioria. Mas a minoria fez uma das maiores passeatas da história britânica. As cores derrotadas em 2016 estavam de volta. E aqui não tinha ninguém em cima do muro. Todos queriam um segundo plebiscito. Em 2016, cada eleitor tinha um Brexit na cabeça. Ninguém sabia exatamente como seria a saída da União Europeia. E depois de 2 anos de negociações, o acordo da primeira-ministra, pelo menos em parte, respondeu essa pergunta. Muita gente não gostou do que ouviu. A manifestante disse que as promessas do governo não existem. Ninguém acredita em unicórnios.
Só que o unicórnio apareceu e exigiu um segundo voto agora. De fato, não resta tempo. O país tem que aprovar algum acordo com os europeus até o dia 12 de abril, ou a ruptura vai ser brusca. O Banco Central daqui já previu um caos na economia. A primeira-ministra acha que outra consulta popular seria antidemocrática, mas o acordo do governo já foi rejeitado 2 vezes. Os manifestantes querem destravar esse impasse e terminar o que começaram. O jornal britânico The Times disse que autoridades do primeiro escalão do governo concordam que a primeira-ministra Theresa May deve renunciar. E o jornal cita ainda um ministro que prevê a saída de May em até 10 dias. Veja daqui a pouco a nova regra para a viagem de crianças e adolescentes desacompanhados. O empate da seleção com o Panamá, que nunca tinha marcado um gol contra o Brasil. Uma alteração num artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente proibiu que adolescentes com menos de 16 anos viajem sozinhos, sem autorização judicial, dentro do Brasil. Hoje a viagem foi de São Paulo para Campinas com a mãe, mas nas férias de janeiro, Gabriel, de 13 anos, e Gabriela, de 12, viajaram para Barretos sozinhos. É legal, bem legal mesmo. E a desvantagem é que a gente fica sem ela. Se acontecer alguma coisa, a gente não tem para onde correr, né? Com a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor há uma semana, adolescentes de 12 a 16 anos só podem viajar desacompanhados se tiverem autorização judicial. Antes, a exigência era só para menores de 12 anos. A exceção é para cidades vizinhas. O adolescente que mora em São Paulo, por exemplo, pode viajar sem autorização para Osasco ou Guarulhos, na região metropolitana, mas vai precisar da autorização para ir para cidades mais distantes, como Santos, no litoral paulista, ou Rio de Janeiro. A medida vale para quem vai de ônibus, barco ou avião. O objetivo é aumentar a segurança e evitar o desaparecimento de adolescentes. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai se sentir mais seguro de deixar ir sozinho. Excursões de escola ou esportivas não precisam de autorização judicial, apenas dos pais e do responsável pela viagem. Se o adolescente estiver com alguém da família, como avós e tios, também está dispensado da autorização judicial. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu um comunicado informando que a alteração deve ser seguida pelas empresas de transporte interestadual. Mas hoje, na rodoviária do Tietê, em São Paulo, alguns funcionários não tinham sido avisados. Essa mudança dessa faixa de 12 a 16 anos, que agora só com autorização judicial, isso a gente não estava sabendo. Nem o funcionário que vendeu uma passagem para este adolescente de 14 anos. Ele ia sozinho para Itatiba, no interior. Te avisaram que você não poderia viajar sem autorização judicial? Não. Eu dei o RG e eu comprei essa passagem. Para conseguir a autorização é preciso ir a uma vara da infância e da juventude. Os pais devem se programar com antecedência para os filhos não perderem a viagem. A rodoviária mais movimentada do país, por exemplo,
não tem mais posto da Vara da Infância e da Juventude. Além de original e cópia de documento com foto de um dos pais ou do responsável legal e do adolescente, é preciso levar comprovante de residência. O documento é gratuito e o juiz pode dar uma autorização válida por 2 anos. Via de regra, essa autorização é pedida e ela, se urgente, pode sair no mesmo dia. Tá? Mas o que a gente pede? A cautela de você, sabendo da viagem, já pedir com antecedência, para que saia, por exemplo, no dia seguinte ou em 2 dias, para o juízo ceder toda a demanda que ele tem em relação à infância e juventude. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil. Hoje ele cumpriu o último dia de compromissos no Chile, como mostram os enviados especiais, Délis Ortiz e Luiz Rodney. Os interesses dos 2 países são convergentes. O Chile é o 2º maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. E o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos na região. Além do alinhamento político, Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira trataram de estreitar ainda mais a relação. Falaram afinados contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, sobre integração, tratado de livre comércio, que prevê, por exemplo, o roaming internacional sem tarifa, e a aproximação física com o corredor bioceânico, o caminho para o Brasil ter acesso aos portos chilenos no Pacífico. Sebastián Pinheira destacou que esses acertos fortalecem as 2 economias. Jair Bolsonaro agradeceu a disposição do Chile de sediar a Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP25, que o governo dele não quis que fosse no Brasil, como estava previsto. O anfitrião ofereceu um almoço ao visitante. Os presidentes da Câmara e do Senado chilenos recusaram o convite para estar com Bolsonaro, assim como líderes da oposição. Protesto por causa da defesa que ele fez no passado ao ex-ditador Pinochet. No Chile, Bolsonaro também tratou de previdência e da relação com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM. No Brasil, Maia também comentou. Um café da manhã com empresários chilenos, o presidente disse que a equipe econômica vai destravar a economia e defendeu a reforma da Previdência, mas sem o que chamou de velha política. Na política tradicional, existem reações por parte de alguns da classe política, mas acredito que a maioria não esteja contaminado pela velha política. E nós precisamos de fazer as reformas. Isso é bom para o Brasil e bom para o Chile. O senhor tem investimento lá. Em Brasília, simultaneamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu mais participação do presidente Bolsonaro na formação da base para aprovar a reforma. E ele não pode terceirizar a articulação como ele estava fazendo. Quer dizer, transfere para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, uma responsabilidade que é dele. E fica transferindo e criticando. A velha política está me pressionando, estão me pressionando. Então ele precisa assumir essa articulação, porque ele precisa dizer o que é a nova política. Na saída do almoço no Palácio de La Moneda e antes de embarcar de volta para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro respondeu às declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Disse acreditar que esteja havendo um mal-entendido. A bola está com ele, não está comigo. Eu já fiz a minha parte, entreguei, e o compromisso dele, regimental, é despachar e o projeto andar dentro da Câmara. Ok? Nada mais, nada falei contra o Rodrigo Maia, muito pelo contrário, estou achando que está havendo um tremendo mal-entendido. Eu não o critiquei, nada disso aconteceu, eu não sei porquê. Ele, de repente, está se comportando dessa forma um tanto quanto agressiva no tocante à minha pessoa. O presidente disse também que cabe ao parlamento aperfeiçoar a proposta de reforma, mas insistiu que não vai repetir o erro de outros presidentes. A bola agora está com o parlamento. Eles vão com toda certeza aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos, e bola para frente. O que é articulação? O que está faltando eu fazer? Eu pergunto para vocês, o que foi feito no passado? Eu não seguirei o meu destino de ex-presidente, pode ter certeza nisso. Nós todos temos que pensar, desculpa Pinheira, lá no Brasil, pensar no nosso país. Fortalecer o nosso país. Não são todos, mas alguns não estão acostumados com a nova forma de fazer política. A anterior deu errado. E olha onde estão os ex-presidentes. Eu não quero ir para lá.
Até que não irei parar por esses mesmos erros, tá? Jamais. De tarde, em São Paulo, Rodrigo Maia mencionou as mensagens de Bolsonaro nas redes sociais para justificar sua declaração de que tem recebido críticas do presidente. E de forma nenhuma você pode pesquisar os meus twitters e os twitters do presidente e do entorno do presidente para você ver quem está sendo agredido nas redes sociais. Aí você vai poder chegar à conclusão que há uma distorção na frase do presidente. Apesar dessas queixas, Maia disse que continuará empenhado na aprovação da reforma da Previdência. Cada um de nós colocou seu ponto de vista, o presidente colocou o dele, eu coloquei o meu. Eu não tenho nada mais a tratar do que ocorreu nesses últimos dias. Eu estou preocupado em sinalizar claramente para a sociedade que o parlamento vai permanecer sendo um ponto de equilíbrio, um ponto de diálogo e um ponto de clareza para a sociedade, que no nosso parlamento nós vamos aprovar as matérias de interesse da sociedade. Nós vamos aprovar a reforma da Previdência, entre outras matérias. O governador de São Paulo pediu harmonia na relação entre governo e Congresso. Qualidade de governador do Estado, confiamos e apoiamos plenamente a conduta, o trabalho e a relevância do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara Federal e como líder para a aprovação da reforma da Previdência. Entendemos que é importante que o Poder Executivo, que o governo do presidente Jair Bolsonaro, compreenda a importância de uma relação harmônica com os poderes, a começar do Poder Legislativo, mas também com o Poder Judiciário e com os membros do Executivo, onde se destacam os governadores do Brasil. O fechamento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil completou um mês hoje. As autoridades venezuelanas tomaram essa decisão para impedir a entrada de ajuda humanitária. A repórter Érica Figueiredo relata o impacto da medida nos moradores na cidade brasileira de Pacaraima, em Roraima. É apenas uma bomba de combustível, mas faz toda a diferença na vida do seu João, que é taxista. Pela primeira vez na história, Pacaraima tem um posto de gasolina. É muito bom, a gente se sente muito seguro, tranquilo. Antes, o município dependia exclusivamente do posto, que fica em território venezuelano. Há 30 dias, a fronteira foi fechada por determinação do presidente Nicolás Maduro e não há posicionamento sobre a reabertura. Se do lado venezuelano a passagem está oficialmente fechada, por trilhas e caminhos alternativos, a movimentação não parou. É assim que muitos venezuelanos estão vindo a Pacaraima para comprar alimentos. O Miguel veio de carro. Ele diz que falta comida na Venezuela e teve que se arriscar para fugir do controle militar. Só comida. Também é por meio destas trilhas alternativas que cerca de 600 crianças saem da Venezuela para chegar à escola aqui em Pacaraima. Desde o início de março, quando houve um apagão na Venezuela, Roraima está recebendo energia de termoelétricas brasileiras, já que o estado é o único do país que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Nós estamos com operação térmica desde o dia 7. Não temos informações precisas sobre a situação do sistema da Venezuela e, enquanto essa situação perdurar, nós vamos continuar com a operação contínua com as usinas térmicas. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, passou a segunda noite preso na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros 8 investigados por suspeitas de corrupção em Angra 3 foram presos na quinta-feira. Hoje, Michel Temer passou o dia sozinho, porque a Polícia Federal não autorizou visitas. Os procuradores ressaltaram que a prisão era a única forma de interromper os crimes que ainda estavam sendo praticados. A foto no processo chama atenção pelo que não está na imagem. A mesa de trabalho, extremamente limpa, fica na Ageplan, que, segundo os procuradores, era a empresa de fachada usada pelo grupo de Michel Temer. A Polícia Federal diz que o lugar era assim porque as provas dos crimes eram destruídas o tempo todo, num processo de limpeza diária. A destruição de provas foi um dos principais fundamentos dos pedidos de prisão preventiva. Para a defesa de Michel Temer, a urgência das prisões antes do julgamento não se justifica. No pedido de habeas corpus, os advogados afirmaram que a prisão se baseia em afirmações genéricas, sem fundamento concreto.
Dizem ainda que as buscas da polícia foram feitas em maio de 2017 e que, por isso, a contemporaneidade dos crimes não está comprovada. Mas os procuradores dizem que não havia tempo a perder. A necessidade da prisão já se apresentava, inclusive, quando o ex-presidente Michel Temer ocupava a cadeira de presidente da República. Ele só não foi preso quando ele negociava propina dentro do Palácio Jaburu em razão de um obstáculo constitucional. Foi demonstrado que a propina, nesses casos, por exemplo, dos portos, era paga em até 20 anos, parcelas mensais e sucessivas que eram pagas em 20 anos e que o presidente Temer, o ex-presidente Temer, estaria a receber, inclusive, nos dias de hoje, mesmo tendo saído do cargo. Um outro fato que os procuradores apresentaram para justificar a prisão preventiva foi a tentativa de depósito de 20 milhões de reais em dinheiro vivo, em outubro do ano passado, numa conta da Argeplan. O banco recusou o depósito. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, registrou que o banco pediu a comprovação da origem dos valores e que o portador do dinheiro não se identificou e se retirou da agência. O Ministério Público considerou que não adiantaria apenas bloquear os bens dos envolvidos, já que esse dinheiro continuaria circulando livremente fora do sistema bancário. Para embasar o pedido de prisão, os procuradores afirmaram também que a organização criminosa tinha um serviço de contra-inteligência destinado a dificultar as investigações, produzindo até mesmo documentos falsos para despistar os investigadores. O Ministério Público Federal disse que esse serviço era chefiado pelo braço direito de Michel Temer, o Coronel Lima. O grupo vigiava a polícia e tinha até uma lista com os nomes e detalhes dos policiais que trabalhavam nas investigações. A Polícia Federal apreendeu cadernos e documentos com essas informações. Na decisão que determinou as prisões, o juiz Marcelo Bretas disse que o conjunto das provas reforça a contemporaneidade dos fatos e que, nos dias de hoje, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como parece ter sido o caso. O ex-presidente Temer e o Coronel Lima permaneceram em silêncio nos depoimentos. Já o ex-governador Moreira Franco disse à Polícia Federal que nunca recebeu nenhuma incumbência por parte de Michel Temer de pedir, cobrar ou pressionar José Antunes Sobrinho, o dono da Engevix, para que pagasse valores relacionados à campanha eleitoral ou qualquer outra finalidade. A Engevix é a empresa suspeita de desviar dinheiro da obra da usina de Angra 3. Na próxima semana, os procuradores vão apresentar a denúncia contra os investigados na Operação Descontaminação. A defesa de Moreira Franco disse que não concorda com a prisão, que o ex-ministro estava à disposição da Justiça, que prestou depoimentos e se defendeu por escrito quando necessário. O advogado do Coronel Lima declarou que seu cliente permaneceu em silêncio porque a defesa ainda não teve acesso à íntegra da operação. Diz também que não existem provas que justifiquem a prisão. A defesa de Michel Temer disse que vai aguardar a análise do pedido de habeas corpus, que o ex-presidente nunca fez parte de organização criminosa e nem praticou outros crimes, e que a prisão preventiva foi decretada sem que fosse indicado nenhum elemento concreto para justificá-la. A desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal do Rio, determinou a liberação imediata de um dos presos nesta operação, o empresário Rodrigo Neves. A desembargadora disse que concedeu a liminar por se tratar de prisão temporária, com regime diferente das prisões preventivas decretadas para os outros investigados e que serão analisadas na semana que vem por uma turma do tribunal. Ela afirmou ainda que a decretação da prisão temporária violou princípios constitucionais como presunção de inocência. Amanhã, no Fantástico Exclusivo, as novas denúncias contra o médium João de Deus, que esta semana foi transferido da cadeia para um hospital. Foram 3 meses de pesquisa na Polícia Civil, Justiça e Ministério Público. O Fantástico está em Abadiânia para revelar a trajetória de crimes de João de Deus. Lavagem de dinheiro, contrabando de minério radioativo e até tentativa de assassinato. Depois que ele me deu essa pedrada, aí que ele disparou a arma. Imagens inéditas mostram um verdadeiro bombardeio a pontes, túneis e viadutos na cidade de São Paulo. É pelo menos um caminhão entalado por semana.
A primeira entrevista da mulher que foi brutalmente agredida pelo namorado no Espírito Santo durante o carnaval. Ele chutava muito e eu falei para ele, você vai me matar. E ele respondeu, é isso mesmo, eu vou te matar. Um raio-x da peça-chave na investigação que levou o ex-presidente Michel Temer a ser preso essa semana. Será que o Brasil precisa de Angra 3, que está há mais de 30 anos em obras e com tantas suspeitas de corrupção? Uma estrela de cinema que adorava física, uma astrofísica brasileira que ama as estrelas. O fascínio pela ciência começou quando eu era criança. São as Mulheres Fantásticas, amanhã, logo depois do Faustão. Nosso domingo juntos. E amanhã, no Esporte Espetacular, tem 2 jogadores que fizeram história. Um no futebol, o outro no tênis. Olá, muito boa noite. Boa noite. Amanhã, uma entrevista exclusiva com o maior tenista de todos os tempos, Roger Federer. Ele recebeu um convite especial do Guga. De te dizer que é algo incrível. O Guga é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. E na série Indomáveis é a vez do gênio da grande área, Romário. Eu não preciso que ninguém diga pra mim que eu fui o melhor. Eu fui, eu tenho consciência, eu vou morrer por isso. André Sanches, presidente do Corinthians, encara o grande círculo. E é loucura pagar R$1,5 milhão para o jogador hoje? É isso? É inconsequente. E Bob Burnquist, o rei da mega rampa, vai se arriscar num voo mais alto, saltar de wingsuit. É amanhã, depois do Auto Esporte. A amizade entre 2 grandes mestres da arte brasileira virou tema de uma exposição em São Paulo. O público vai poder ver obras nunca expostas do pintor Alfredo Volpi e do escultor Bruno Jorge. Essa amizade deixou o Brasil mais bonito e ajudou a consolidar um estilo inconfundível. As esculturas de Bruno Jorge fazem parte dos cartões postais de Brasília. As bandeirinhas de Alfredo Volpi se tornaram símbolos da arte brasileira. As famílias dos 2 artistas eram da mesma região da Itália, a Toscana. Volpi nasceu lá, Jorge aqui, e foi no Brasil que os 2 se conheceram em 1936. Quando a gente chega à exposição, é recebido pelos 2 artistas em obras que representam bem esta amizade. Este aqui é Alfredo Volpi, numa escultura feita por Bruno Jorge. E este aqui é Jorge, numa pintura feita por Volpi. E conforme a gente vai caminhando pela exposição, descobre obras que marcaram 52 anos dessa grande amizade. São 110 pinturas e esculturas, até chegar à última, feita em 1988, poucos dias antes de Volpi morrer. Jorge fez este desenho aqui, em que Volpi aparece dormindo. E Jorge comentou, é a última vez que eu vejo meu amigo. As mulheres foram tema da arte dos 2. Volpi foi casado uma única vez, Jorge 4 vezes. E foi graças aos arquivos e às lembranças da última mulher de Jorge, Leontina, que foi possível reconstruir em forma de obras de arte a história dessa amizade. O curador da exposição, Max Perlingeiro, conta que Volpi, que morava em São Paulo, costumava ir à casa de Jorge no Rio de Janeiro para ouvir a opinião dele sobre obras que estava desenvolvendo, como uma série de quadros em que as famosas bandeirinhas ganham um novo contorno, parecido com um triângulo. E aí o Bruno diz, não, essa realmente é uma forma, uma das mais interessantes, e tanto que ele dá sequência a uma série de obras com essa mesma forma que parece uma catedral. Mas é no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que a influência recíproca fica ainda mais clara. Do lado de fora está uma das obras mais conhecidas de Jorge, chamada Meteoro. A forma arredondada aparece no painel de Volpi, chamado O Sonho de Dom Bosco, que fica dentro do prédio. Volpi e Bruno criam obras dentro de um mesmo diálogo. Eles tiveram a possibilidade de criar quase que uma sinfonia, com uma linguagem visual, uma pintura e uma escultura. Eles não mediram esforços. É quase como um querendo homenagear o outro. Quer dizer, uma pintura homenageando uma escultura, ou um escultor homenageando um pintor. Um diálogo pela arte. Pela arte, sim, sem dúvida. E pela amizade. A exposição estética de uma amizade será aberta ao público na segunda-feira e vai até o dia 25 de maio na Pinacoteca, em São Paulo, que fica no bairro do Morumbi. A seguir, a despedida a Domingos Oliveira. O ator, diretor e escritor morreu neste sábado, aos 82 anos.
Morreu hoje no Rio, aos 82 anos, o escritor, ator e diretor Domingos Oliveira. Ele sofria de Parkinson e estava em casa, ao lado da mulher e da neta. Domingos Oliveira se formou em engenharia elétrica, mas a paixão pelo teatro não o deixou exercer esta profissão. Desde garoto eu já me interessava por escrever. Eu gosto de dizer que eu sou basicamente um escritor. Eu sou engenheiro eletricista, mas eu não sei consertar nenhuma tomada. Certamente levaria um choque se eu tentasse essa façanha. Era um talento múltiplo, que escrevia, atuava e dirigia. Fez parte da primeira equipe que montou a programação da TV Globo em 1963, antes da estreia da emissora. Em 1992, atuou na minissérie As Noivas de Copacabana, escrita por Dias Gomes. Primeira formação é teatro. E a minha vocação, devo confessar, que é o cinema. O primeiro longa foi Todas as Mulheres do Mundo, de 1966. Na época, ele era casado com a estrela do filme, Leila Diniz. O pior é que eu acho que nós mulheres é a mesma coisa. A parceria com a mulher Priscila Rosenbaum ultrapassou os limites do casamento de 38 anos. Eu não posso compreender a gente amar uma mulher sem trabalhar com ela. Se o trabalho é melhor que tudo, por que você vai deixar isso de lado? A atriz era presença constante nas produções de Domingos. O pior réveillon que eu passei na minha vida. Em 2014, Domingos Oliveira lançou um livro de memórias, mas de certa forma já tinha feito várias autobiografias antes de lançar esse livro, porque costumava basear suas histórias no seu próprio passado ou nos fatos que aconteciam nas vidas dos amigos. Um autor confessional com um estilo próprio, um mestre nos retratos bem-humorados dos altos e baixos dos relacionamentos amorosos. Domingos de Oliveira teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. A caçula Maria Mariana foi autora do sucesso Confissões de Adolescente, peça que foi dirigida por Domingos e depois virou um filme e uma série de TV. Com sensibilidade, doçura e genialidade, Domingos Oliveira conquistou muitos amigos, com quem gostava de celebrar a vida. Um hábito que continuou mesmo depois de descobrir que sofria do mal de Parkinson. Estou sempre trabalhando muito, faço muito. Sou um workaholic assumido e sem culpas. Acho que é no trabalho que a gente faz as melhores relações. Quando completou 80 anos, em 2016, preparou uma grande festa e fez uma lista com músicas que marcaram a vida dele. A trilha sonora ficou tão extensa quanto o número de amigos. E a festa durou 3 dias. Você pode fazer da sua vida uma obra de arte. Que a arte salva, e sem arte não há salvação. Amigos e parentes lembraram a importância de Domingos Oliveira para a cultura brasileira e lamentaram a morte do dramaturgo e diretor. Na janela do apartamento no Leblon, zona sul do Rio, abraços de consolo e tristeza. Cativou muitos amigos, né? Eu não me sinto filha única, porque tem tantas pessoas que têm gratidão para ele como filha, né? O que ele fez por mim, ele fez por muita gente. A cada momento ia chegando um ator, atriz, diretor, todos amigos e admiradores. E eles fizeram questão de homenagear a história, a obra e a pessoa Domingos Oliveira. Eu espero que a obra dele seja cada vez mais vista e que todo mundo saiba quem foi Domingos Oliveira. Glauci Guima ganhou o prêmio de atriz coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado com o último filme de Domingos, BR 716, que levou também os quiquitos de melhor filme, direção e trilha sonora. Ele era um cara que se inspirava em cada respirar, então é uma lição de vida, de companheirismo, de amorosidade. Viva Domingos! Será sempre imortal. Caio Blá, que também atuou em BR 716, ressaltou a importância de Domingos Oliveira como diretor e na formação de atores. Ele foi um grande mestre e principalmente no amor. Ele foi o que mais amou. Ele sofria de amor, chorava de amor e ensinava a gente que a única coisa pela qual vale a pena sofrer
é o amor, é a coisa mais importante da vida. A atriz e companheira Priscila Rosenbaum dividiu com Domingos uma vida e estava ao lado do marido quando ele morreu. Ele queria morrer em casa, ele já estava mais fraquinho e que ele morreu como queria. Estava eu, a neta dele e ele, nós jogamos uma generala de dados, um poker de dados. E depois ele falou, tô com sono. E aí ele foi indo e sem nenhum medo, sem nenhuma angústia. E eu tô sentindo uma dor que eu não pensei que existia. Mas eu sabia que estava na hora dele ir já, porque ele já estava sofrendo com a doença de Parkinson. E eu tô com uma saudade imensa já. O Jornal Nacional fica por aqui. Até a próxima.